Pai do Senhor Jesus, para todos os irmãos, quero aqui neste momento agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor para lecionarmos esta aula. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade de mais uma vez estar na tua presença, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor, e por estar, meu Pai, neste momento, ó Deus Santo, iniciando, meu Pai, esta aula, Senhor, que tu possa falar aos corações das pessoas que vão ouvir, que vão aprender esta lição, que tu possa, Senhor, assim, dar a cada um, meu Pai, um entendimento, discernimento da tua palavra, para podermos aprender, Senhor, e também colocar em prática, meu Pai. E assim, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Então, irmãos, graças a Deus, né, estamos aqui mais uma vez. Estamos na nossa última lição do terceiro trimestre, né? Que tem como título Você está preparado? Nós sabemos, irmãos, que durante todo o trimestre nós aprendemos sobre escatologia. Só para dar um resumo geral sobre a introdução à escatologia, depois foi sobre escolas escatológicas, depois nós falamos sobre o dispensacionalismo, falamos sobre as várias áreas de pensamento dos teólogos sobre o dispensacionalismo, o estado intermediário dos mortos, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Depois vem Israel, o nosso relógio escatológico. Depois a grande tribulação, a volta de Cristo em glória, o período milenial, o juízo final, o estado eterno dos salvos e condenados. E por último, a lição 13, você está preparado? Então, irmãos, nós já estamos concluindo mais um trimestre. Peço a Deus que tem aqui nos acompanhado, aqueles que têm nos acompanhado, eu peço a Deus que continue abençoando vocês, dando sempre o interesse de estar aprendendo, né, a palavra de Deus, de estar fazendo a obra de Deus. Então, que você possa ser este aluno que sempre tem sede de aprender das Escrituras Sagradas. Então, hoje nós vamos tratar sobre um assunto a respeito de que nós devemos estar preparados. É uma lição que não vai ser uma lição muito comprida, né? Não vai ser uma lição mais breve. A gente vai tratar sobre uma parábola que nós vamos ler mais adiante. A temática e foco diz assim: os sinais alertam que o fim de todas as coisas breve ocorrerá. Cabe à igreja do Senhor a cada dia estar preparada para o encontro com o noivo. Não podemos ser encontrados pelo Cordeiro desapercebidos. Fala de nós estarmos atentos, vigilantes. Então essa lição vai ser sobre a vigilância que nós estamos esperando do Senhor. Estamos preparados para a volta de Cristo. Então a leitura bíblica em classe está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 44 a 51, que diz assim, o versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que seu Senhor constituiu sobre sua casa, para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor naquele servo um dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então essa parábola dos servos, né, do servo fiel e do infiel. A introdução diz assim: diante da realidade do arrebatamento da igreja, muitos começam a especular quando será a volta de Jesus. Entretanto, essa atitude é um erro, pois o próprio Jesus nos advertiu
quanto ao dia e a hora ninguém sabe. Então, irmãos, muitas pessoas querem colocar datas, querem colocar anos, meses, até um dia, né, exato, para a volta de Jesus. Nós sabemos que, biblicamente, isso não tem nenhum embasamento bíblico, nem não tem nenhum fundamento daqueles que tentam querer adivinhar ou querer mostrar o dia, a data que Jesus vai voltar. Então, todas as coisas que a gente vê, que aparecem na internet, as pessoas querendo mencionar as datas da volta de Jesus, nós sabemos que tudo isso que aconteceu, que na história, nos tempos, né, nos tempos em que mais os anos de 2000, né, falavam muito ano quando entrava de 1999 para 2000, tem aquelas profecias de Nostradamus sobre o fim do mundo, e teve vários outros tipos de profecias que vinham mencionando a volta de Jesus, que o mundo iria acabar, mas nós sabemos que tudo isso caiu por terra porque não tem na Bíblia, não tem nenhum embasamento bíblico a respeito da volta de Jesus. Além do mais, a Bíblia nos orienta a esperarmos o seu retorno com grande expectativa. Então, com expectativa, nós não podemos esperar o Senhor daqui. Tem gente que espera daqui 1 ano, daqui a 2 anos, 10 anos. Nós temos que esperar o Senhor, não é daqui a muito tempo ou a pouco tempo, é a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor está voltando. Eu posso esperar o Senhor daqui a 1 minuto, daqui a 30 segundos, sei lá. Então a volta de Jesus ela não tem data nem hora. Então as expectativas que nós temos de ter como crentes do Senhor devem ser muito grandes, pois ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento Jesus pode voltar. Nós não podemos estar aí especulando a volta de Jesus. Jesus vai voltar daqui a 10 anos, a 1 ano. Não, a gente tem que esperar Jesus a qualquer momento. Nessa lição faremos um estudo detalhado de uma parábola que diz a respeito de como deve ser esta espera, a respeito da parábola. Entendendo a parábola. Tópico 1. Tópico 1.1. O contexto da parábola. As parábolas de Jesus podem ser classificadas da seguinte maneira. Vamos, fala sobre os mistérios do reino, a inauguração do reino, a dimensão do reino e a consumação do reino. Então, nós vemos aqui essas ilustrações, a respeito das diversas parábolas de Jesus a respeito de que ele queria tratar e transmitir para as pessoas que ouviram as suas parábolas, tudo relacionado ao reino de Deus. Quando Jesus conta a parábola dos 2 servos, em Mateus 24, 45 e 51, ele está ministrando sobre a consumação do reino, ou seja, está falando a respeito do final, do reino milenial, em que tudo iria findar com o término do reino e vindo assim o juízo final, que é depois do período milenial. Então, essa parábola fala a respeito da parábola dos servos, dos 2 servos, fala a respeito da consumação do reino, nós vimos que são 4 tipos de mensagens que Jesus falava das suas parábolas, sobre os mistérios do reino, a inauguração do reino, a dimensão do reino, mas aqui está falando da consumação do reino. Ele ensina sobre o princípio das dores, Mateus 24, 45 a 51, fala, Jesus falando, mas estudo é princípio de dores. Depois no versículo 15 ao 28, fala da grande tribulação, Jesus também fala nesse capítulo 24.
E ele ensina sobre a sua vida em glória, Mateus 24, versículo 29 a 35, quando dizem assim, faz uma exortação à vigilância, diz assim: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora à noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então Jesus fala também, né, em Mateus 24, 43 e 44, a respeito da estar preparado, da vigilância, né? Fala sobre o dono da casa. Se ele soubesse o dia que o ladrão viria, ele ficava preparado, né? Ele ficaria de guarda. E nós sabemos que Jesus vai ser como esse ladrão da noite. Ele vai vir numa hora, ele vem numa hora e não avisa. Ele vem numa hora em que ninguém sabe, né? Vocês menos esperam. Logo em seguida, conta uma sequência de parábolas com ensinos escatológicos. Né? Depois dessas passagens, nós temos a respeito dos 2 servos, que nós estamos estudando. Tem depois sobre as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas. E sobre os talentos, né? Que é distribuído para cada um, e enterra, né, o seu talento. Quem quiser também a respeito aprender a respeito das parábolas dos talentos, também é muito interessante. Tudo com assuntos escatológicos a respeito do final das últimas coisas. Levando em consideração o seu contexto, esta parábola visa nos alertar acerca da vinda do Messias, que pode acontecer a qualquer momento, certo? No entanto, seu ensino é um pouco mais profundo e levanta o seguinte questionamento: quando o Senhor voltar, o que ele espera encontrar em relação às nossas atitudes? Então, quando o Senhor voltar, que tipo de servo você está enquadrado? O servo fiel ou o servo infiel, aquele que maltratou? Então, o Senhor, quando vier, ele vai encontrar esses 2 tipos de servos, que nós possamos ser esse servo fiel, né? Então, com relação às nossas atitudes, é o que nós devemos aprender nessa parábola sobre a responsabilidade do servo, né? Na verdade, não temos 2 servos. O que Jesus fez é supor 2 situações diferentes, certo? Em uma situação, o servo é fiel. Em outra, o servo é mau, é infiel, né? Então, nessa parábola, ele fala desses 2 tipos, que claro que nós devemos estar enquadrados na situação do servo fiel. De acordo com a cultura da época, era comum os servos assumirem todas as responsabilidades quando o dono da casa viajava. Então, irmãos, o servo naquela época era considerado como o gerente, o que cuidava de toda a propriedade. Ele era responsável, né? Ele era a segunda pessoa, sendo o dono, né? A primeira pessoa, sendo o senhor daquela propriedade, e ele sendo a segunda pessoa que cuidava da propriedade, dos trabalhadores. Então, servo aqui não está dizendo sobre escravos, certo? Como aconteceu aqui no Brasil a respeito dos escravos, dos negros que foram escravos. Não era dessa forma, não eram maltratados, eram servos que eram dados a ele uma determinada função, emprego, para que eles tivessem aquela responsabilidade de cuidar, de gerenciar aquela propriedade, aquele lugar. O melhor exemplo bíblico é o relato onde José recebeu autoridade tanto para comandar a casa de Potifar quanto o reino de Faraó. Então nós vemos, né, que José ele começou como escravo, mas depois ele foi para a casa de Potifar cuidar de todos os seus bens e trazer os serviços, né, que eram feitos
para negociar. Nós vemos nessa ilustração aí, José tinha um conhecimento muito grande de negociação e de cálculos, e ele foi muito bem sucedido. E nós sabemos o desfecho da história, em que José ele se tornou governador, de um simples escravo a governador do Egito. Na primeira situação, Jesus fala de um senhor que viaja e deixa sua casa na responsabilidade do seu servo. Esse senhor que viaja, né, nós sabemos que figuradamente é Jesus, né? Ele vai, mas ele um dia volta. Ele reconhece a grande responsabilidade que lhe foi concedida e se comporta com fidelidade. Então nós, como servos de Deus, temos que ter esse mesmo comportamento, essa fidelidade, sabendo que o Senhor virá, não sabendo o dia, mas com fidelidade, cuidando dos seus afazeres, da sua propriedade, até aquele Senhor voltasse para a sua terra. Ele não esperou seu Senhor sentado ou fazendo algo errado, mas trabalhando. Uma das coisas que a gente deve bem atentar, irmãos, interessante, que Jesus falou em Mateus 24:46 assim: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Fazendo assim como? Trabalhando. Então, irmãos, o que o Senhor requer de nós? Requer de nós serviço, trabalho. Não quer de nós quando a respeito das nossas responsabilidades como servo aqui no reino, né, de fazer a obra dele, de trabalhar, de estarmos atentos a fazer a vontade de Deus, não somente ir aos cultos aos domingos, não, mas você participar dos trabalhos, visitar, né, por exemplo, vários tipos de aconselhamentos, de falar algo, o amor de Deus para alguém, né, algum dia você for ser requisitado a falar para alguém, e você está pronto e preparado para falar do amor de Deus, ou seja, ter responsabilidades. E foi isso que o Senhor daquele lugar ele deixou para o seu servo fiel, ele com responsabilidades. Ele não ficou sentado sem fazer nada, mas trabalhando, e é o que Deus requer de nós. Na segunda situação, o servo imagina que seu Senhor vai demorar a voltar. Então nós vemos a outra situação do servo mau, né, perverso. Por isso resolve agir com irresponsabilidades. Ele espanca os seus conservos e começa a esbanjar os seus amigos com seus amigos. Em Mateus 24:49. Ou seja, são aqueles servos que estão desapercebidos, estão despreocupados. O Senhor não vai vir agora, então eu vou aproveitar, eu vou fazer o que bem entender na minha vontade, eu não vou obedecer a ninguém, não vou ser fiel ao meu pastor, eu não vou ser fiel ao meu dirigente, ao meu supervisor, não, eu vou fazer o que bem entender, vou à igreja no dia que eu quiser, eu vou fazer o que me der na telha. É aquele servo que está totalmente sem responsabilidades, tá? Sem nenhum senso de responsabilidade de trabalho, mas sim ficar acomodado e ainda mais prejudicando a obra, né? Existem aqueles que além de não fazer a obra, prejudicam a obra, como ele fez aí, espancar os servos, né? Os conservos, que eram os que estavam subordinados a ele, e assim ele fez mal, e com o pensamento que o Senhor tarde voltaria, né? Quantos hoje não estão nesse pensamento? Jesus vai voltar agora não, Jesus vai demorar, né? Tem alguns que dizem assim que ele nem vai voltar, né? Tem os que perderam a credibilidade de que Jesus voltará. A recompensa de acordo com o comportamento do servo, tópico 1.3. Então vamos ver agora a recompensa com o comportamento de cada servo, né? Cada servo recebe uma recompensa após o retorno do Senhor. O que foi fiel e prudente recebe mais responsabilidade.
Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Né? Então, isso significa que ele se torna a segunda pessoa mais importante daquela casa, administrando todos os bens. Então, irmãos, o Senhor recompensará a cada um de nós, servos. Nós já falamos a respeito disso, né? Sobre o tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, que foi na nossa lição de número 6, né? A respeito do tribunal de Cristo. De Cristo vai galardoar cada um daqueles servos fiéis a quem ele deixou incumbido de trabalhar e fazer a obra de Deus aqui na terra, certo? Ou seja, significando que ele é a segunda pessoa mais importante, né? Porque, como eu falei, o Senhor, além dele, era o servo que deixava a lei na responsabilidade que nós temos que ter essa responsabilidade. O servo infiel. O servo infiel é surpreendido pelo seu Senhor, pois não esperava o seu retorno. Então, o servo estava lá bem tranquilo, pensando que o Senhor não voltaria logo, né? E ele é punido severamente, lançado no lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, e para esse servo infiel e mau, a recompensa será a condenação eterna, né? Porque ele foi imprudente, ele parecia ser servo, mas as suas práticas o denunciaram. Ou seja, como nós crentes também, nós devemos ter só o nome de crente, né? Só o nome de servo de Deus, mas também as nossas práticas devem andar juntas. Não adianta você pregar, ou falar, ensinar, mas se você não tiver uma vida de santidade diante das pessoas, de nada valerá, porque a maior pregação que existe, irmãos, é a sua vida, o seu testemunho, a sua índole, o seu caráter diante das pessoas. Então esse que será pesado, né? O que será pesado na balança será a nossa própria vida, o nosso próprio caráter, como foi pesado aí para o servo infiel. Um chamado à vigilância, tópico 2. Vigilância e fidelidade. Esta parábola é um convite à vigilância e à fidelidade, né? Nós devemos ser vigilantes, estar esperando o Senhor a qualquer momento. Note que o fator dominante para a atitude do mau servo foi que ele achara que o seu Senhor tardaria em voltar. Então, o fator aí em que a atitude do servo fiel é que ele achava, então muitos irmãos, muitos crentes estão pensando assim, eu vou aproveitar aqui, como ele não vai vir logo, vou fazer umas coisinhas aqui, né? Então não é nessa atitude que nós devemos ter a atitude de vigilância, estamos atentos, né? Constantemente vigilantes. Ele negligenciou o seu trabalho, tratando mal os seus conservos, portando-se de modo incondizente com aquilo que fora chamado. Como eu falei, né? Nós, servos de Deus, não devemos nos portar de maneira errada, errônea, porque nós sabemos que o resultado não será muito bom, como foi do servo infiel. Encontramos em nossos dias muitos que vivem de modo infiel em sua chamada a ser ministro de Deus. O ministro não é somente aquele que foi convidado para um ofício na casa de Deus, mas sim todos os que estão na igreja para servir a Deus. Então, irmãos, não é só você se vestir bonitinho, né, ir para a igreja, né, estar lá sentado no seu banco. Tudo bem, é uma atitude que nós todos devemos fazer, mas nós temos que ter uma vida, né, uma vida de chamada a ser verdadeiros ministros de Deus. Como eu falei, sermos verdadeiramente ministros e servos do Senhor para desempenharmos a sua obra. A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem vigilantes e preparados para a volta inesperada de Cristo. Se os tais não creem que ele pode vir agora, não, então é impossível. Vigilância
não está em você acreditar que o Senhor vai voltar a daqui a muito tempo. Não, a vigilância é que está esperando a qualquer momento. O vigilante é aquele que espera a qualquer momento. Então é impossível, né? Aquele que é infiel, ele está preparado. Não sabe, né? Não tem nenhuma atitude de um servo fiel e vigilante, mas sim imprudente e sem estar vigiando. Jesus vai voltar a qualquer momento. 2.2. Vivemos uma incerteza no tocante à data específica do retorno de Cristo. Contudo, vivemos almejando que esse retorno, que é certo, pois ele é fiel em suas promessas. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Como diz a gravura. Então nós estamos esperando o Senhor, né? Vivemos almejando que o Senhor retorne, né, a qualquer momento, porque isso é o que a igreja assim almeja, a noiva, né, almeja o noivo chegar para a grande boda. Somos incapazes de afirmar qual dia Cristo retornará para buscar sua igreja e levá-la para a vida infinita de gozo e paz. Então ninguém pode afirmar nada. Nós temos assim só os sinais, né, os acontecimentos, os dias dos finais, né? Temos assim uma menção de quando Jesus vai voltar por conta dos acontecimentos. Jesus deixou, né, as últimas coisas, os acontecimentos, mas nós somos incapazes de afirmar qual é o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Muitas seitas se levantaram aí falando a respeito, mas caíram por terra porque forjaram e criaram datas e anos que enganaram a muitos. Até a gente pode ver um exemplo das Testemunhas de Jeová, criaram várias datas e nessa época muitas pessoas venderam suas propriedades pensando e acreditando naquela falsa profecia em que o líder da seita havia dito e predito a volta de Jesus, só que não, Jesus não voltou e todos ficaram frustrados, né? E alguns já haviam vendido propriedades acreditando nessas mentiras. O que nos cabe é apenas estarmos prontos para que quando este dia chegar, não venhamos ficar para trás, né? Nós vemos aí, temos que estar preparados, porque breve Jesus voltará. Nós vemos aí muitas pessoas aqui, essa ilustração, que subiram, né, ficaram só as roupas, e aqueles que ficaram foram aqueles os desapercebidos, mas sim sermos transformados e estarmos junto com Ele para sempre, né? Ou seja, sermos arrebatados, sermos levados para o Senhor. Os cristãos precisam evitar toda espécie de fascínio e especulação a respeito de datas, épocas, a respeito do fim, como eu falei, né? Até pessoas que se acham por conta aí desse coronavírus, dessa pandemia, né? E traz à tona, né, previsões do fim dos tempos, né? Nós já vimos aí no começo muitas pessoas aí conversando bobagem, besteira, né, a respeito da volta de Jesus por conta que seria nessa pandemia e tudo, mas ninguém sabe, irmão, ninguém. A natureza dos documentos não incentiva nem nos permite traçarmos mapas, esquemas, tampouco esboçar a sequência dos eventos. Então, tudo é especulação e também mentira, né, para tentar enganar aqueles que mais vulneráveis, quando ouvem certas profecias que não têm embasamento bíblico. O ensino escatológico não tem como objetivo prever o fim do mundo, certo? O ensino de escatologia tem como objetivo, né, de nos fornecer um alerta, servir de esperança e ensinar as pessoas
acerca de como elas deveriam levar a sua vida no presente. Então, a escatologia nos ensina isso, a nos estarmos alertas e termos esperança para esperarmos os eventos e a vinda de Jesus aqui na Terra. Tópico 3, vivendo com discernimento, uma vida sóbria diante de Deus. Aprendemos com o ensino de Jesus nesta parábola a importância de uma vida sóbria diante do iminente promessa acerca do seu retorno. Ou seja, muitos almejam levar uma vida dissoluta com o filho pródigo. Contudo, fomos chamados à santidade, à santificação. Ou seja, nós sermos sóbrios termos total convicção e a inteligência, né? Sermos cientes de que o que nós estamos fazendo, né? Então, sóbrio é isso. Por exemplo, uma pessoa que não é sóbria, um exemplo é quem está embriagado, bebe, né? E se embriaga, ou então está drogado. Ele não está sóbrio. Por quê? Porque ele não está nem conseguindo raciocinar, né? Porque os reflexos vão embora. E Jesus, acerca de sobriedade, é que nós devemos ser sóbrios na questão da inteligência, sóbrios na questão de aprendermos a palavra de Deus, sóbrios a respeito de praticarmos as boas obras. Isso é sobriedade. E não como aconteceu na parábola do filho pródigo, né? Que ele gastou tudo dissolutamente e esbanjou, e quando o dinheiro acabou, ele se viu só e necessitado do Senhor. Então nós não podemos seguir esse exemplo do filho pródigo, mas sermos exemplo de luz, pessoas que estão fazendo a obra de Deus aqui na terra. Uma vida dissoluta é uma vida de modo devasso, né? Libertino, uma vida libertina, devassa, sem nenhum compromisso com aquilo que lhe foi ofertado a fazer. Então, uma vida dissoluta é isso, né? Muitos renunciam tudo por uma vida sem qualquer compromisso, voltada aos deleites deste mundo, né? São pessoas desapercebidas e não têm sobriedade. Por isso somos convidados a uma vida santa e fiel diante de Deus, de modo a influenciar pessoas com nossas atitudes. Então, como eu falei, nós não devemos ser influenciados, mas sim influenciadores. Temos que influenciar as pessoas a nos seguirem e sermos exemplo, né, para as pessoas seguirem através do nosso caráter, da nossa vida. Ajudar muitos a se levantarem na fé, outro também, né, ajudar quem está fraco, e a outros que estarem fortalecidos com o alimento que sai da nossa boca por intermédio da graça de Cristo. Também estarem fortalecidos com a palavra de Deus, né, ensinar e falar do amor de Deus para as pessoas. Administrando o que Deus colocou em nossas mãos, 3.2. Que saibamos administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Assim muitos serão abençoados com a nossa fidelidade à obra de Deus. Então, irmãos, nós devemos agradecer a Deus pelo que temos, pelo que Ele tem nos dado, pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho. Tudo o Senhor tem nos dado. E dessa forma nós também devemos agradecer a Deus com a nossa vida. Tudo que Deus colocou em nossas mãos são maneiras para que nós possamos estar desempenhando o papel de servo, a obra de Deus, pelo que Ele nos deu. Não, e quando nós estamos bem, né, o Senhor tem nos dado tudo, depois nós esquecemos, arrumamos um emprego, um trabalho, algum serviço que nós tanto almejamos, mas quando nós conseguimos, nos afastamos de Deus, e assim nós, em vez de falar, de desempenhar, né, o que Deus colocou em nossas mãos, fazer a obra de Deus com fidelidade, nós nos afastamos, né? Então, existem muitos casos desse tipo que acontece. A espera pela volta de Jesus não deve ser algo entediante, nem deve resultar em irresponsabilidade, né?
devemos esperar trabalhando na obra de Deus, amando o próximo e oferecendo o melhor dos nossos talentos. Certo? É dessa forma. Servir ao Senhor com alegria. Esta palavra mostra que, ante o iminente retorno de Jesus, nós, os seus servos, devemos esperar com fidelidade e prudência. Ele nos deixou muitas responsabilidades e, quando voltar, irá nos recompensar abundantemente se formos fiéis. Né? Como eu falei a respeito das bodas, né, do Cordeiro, do Tribunal de Cristo, que ele vai nos recompensar. Concluindo, irmãos, diante de tudo que está acontecendo neste mundo, não há dúvida de que Jesus pode voltar a qualquer momento e devemos estar preparados para o seu retorno. O que aprendemos com esta palavra em relação a este tema é que não devemos esperar a volta de Jesus de qualquer maneira, mas trabalhando com fidelidade e prudência. Então, irmãos, é isso, né? Concluímos mais uma lição. Eu quero agradecer a Deus por esse trimestre, né? Hoje é o último dia do mês de setembro. Então nós começamos em julho, agosto e setembro. Foram 3 meses, né? Nesse trimestre falando sobre escatologia. Espero que vocês tenham aprendido. Todas as lições estão no nosso canal no YouTube. Quero dizer que estou feliz, né, e grato a Deus. E eu não sei se vou ainda falar a respeito. Eu não posso falar ainda a respeito da lição do próximo trimestre. Por quê? Porque eu estou vendo que as visualizações estão sendo muito poucas. Né? Eu vejo que no nosso canal, na última aula, só teve 3 visualizações. Então, eu queria ter mais incentivo para ministrar a aula, né, as aulas do Senhor. E vejo assim o interesse das pessoas que são muito pouco para assistirem às aulas, aprenderem, né? Então eu não estou ainda pretendendo mais continuar estas aulas, porque assim, eu tenho muita vontade, mas as pessoas não se ligam, elas não querem ouvir a palavra, não querem aprender, não querem tirar um momento para aprender a palavra de Deus. Então, por conta disso, eu não sei se ainda vou ainda me informar no grupo, se as pessoas vão realmente querer. Se eu ver que não existe mais, existem assim, visualizações suficientes, as pessoas suficientes para assistir, então não tem motivo de eu ainda continuar essas lives, essas aulas pela internet. Mas ainda não estou ainda com essa intenção de querer continuar, certo? Se Deus assim permitir, eu vou continuar. Mas se não, se continuar dessa forma, eu não vou continuar, né? Só esperar mesmo quando começar as aulas presenciais mesmo aqui na igreja, aí a gente vai continuar na igreja, tá bom, irmãos? Então que Deus possa nos orientar, né, da maneira mais propícia, mais certa, e continue orando, né, orando por mim, orando também uns pelos outros, para que a gente assim tenha mais incentivo para dar as nossas lições. Então vamos orar concluindo. Senhor, muito obrigado por estar aqui na tua presença, te agradeço por tudo, Pai, por esse trimestre que passou, Senhor. Muito obrigado por me dar entendimento, sabedoria para ministrar as aulas. E assim, meu Pai, que tu possa estar também com os teus filhos, mesmo sendo poucos que viram, mas tu possa abençoar aqueles que visualizaram, que assistiram às nossas lições. E assim, meu Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Só tenho que te agradecer, Pai, por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenham uma boa noite, em nome de Jesus.